aí, eu sou a Bia do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre base e dimensão? Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero propor uma brincadeirinha para vocês. Vocês lembram do plano XY do R3? Então, vou ficar chamando ele aqui agora de plano π, tá bom? E vamos pensar em gerar esse cara. A gente acabou de ver espaços gerados, a gente já sabe fazer isso. Uma forma que a gente pode gerar esse cara é o seguinte. Tá aqui o nosso plano π, plano XY do R3. Eu posso pegar o vetor 1, 0, 0 e o vetor 0, 1, 0 e ficar fazendo combinação linear desses dois caras. E aí eu vou ter infinitas formas de gerar o plano XY só com esses dois caras, beleza? Então eu posso dizer que o plano π vai ser igual ao espaço gerado pelo vetor 1, 0, 0 e pelo vetor 0, 1, 0. Beleza. Só que eu também posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar esses dois caras por um escalar. Então, por exemplo, eu posso ter isso daqui, ó. O plano π ser igual ao espaço gerado pelo vetor 2, 0, 0, 0, 2, 0. Também consigo gerar o mesmo espaço, beleza? Outra coisa que eu posso fazer é adicionar um vetor que é a combinação linear desses dois caras. Por exemplo, eu posso pegar esse carinha aqui que está aqui, na diagonal, que é simplesmente a soma desses dois vetores aqui. Ou seja, dizer que o plano π é o espaço gerado por esses três vetores aqui, tá bom? Então, todos esses conjuntos aqui, eles geram o nosso mesmo espaço, que é o plano π. E, cara, eu tenho infinitas maneiras de fazer isso. A gente podia ficar aqui brincando o tempo todo, tá bom? Mas algum desses conjuntos aqui vão ter um nome especial, que vai ser a nossa base. Então, vamos ver o que é isso de base. Vamos lá. A base, a definição é a seguinte. É um conjunto ordenado de elementos que, primeiro, gera o espaço que a gente está trabalhando e, segundo, é linearmente independente. Então, lembra lá do nosso plano π? Olha só. A gente viu o seguinte. O conjunto alfa, que foi o primeiro conjunto que a gente viu, gerava o nosso plano π e esse cara aqui é um conjunto LI. Esses dois vetores não são múltiplos. Então, ele é a base do plano π. E o conjunto beta, que foi o segundo que a gente viu? Cara, ele também é base, porque também gera o espaço e é LI, beleza? Agora, aquele conjunto gama, ele não vai ser base. Por quê? Porque apesar dele gerar o espaço, ele é um conjunto linearmente dependente. Esse vetor aqui é a soma desses dois, então ele é a combinação linear desses dois. Então, é um conjunto LD, então não é base do plano π, porque para ser base o conjunto tem que ser LI, tá bom? Agora, toma cuidado com uma coisa. A gente viu aqui a definição e aí eu mostro para vocês esse conjunto aqui. Ele tem os mesmos vetores da base alfa, tá vendo? 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Mas essas duas bases aqui são diferentes. Por quê? Olha só, para ser base, o conjunto é um conjunto ordenado. Ou seja, a ordem é importante. Como eu troquei a ordem dos vetores, então as bases são diferentes. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? E dimensão? Vamos ver agora o conceito de dimensão. Bora lá. Bom, preste atenção nessa definição aqui. Olha só. A dimensão vai ser o número máximo de elementos que formam um conjunto LI de um dado espaço. Lembra lá do nosso plano π? Então, olha só. A gente viu primeiro aquele conjuntinho alfa, que inclusive é a nossa base, certo? O que acontece se a gente adiciona um cara a esse conjunto? Pô, a gente viu lá o conjunto gama, que é formado pelos mesmos vetores da base alfa, só que eu adiciono um cara que é a soma desses dois caras aqui. Eu continuo gerando o nosso espaço, só que esse conjunto aqui já não é mais LI, já compliquei aqui essa definição. E se eu tirar um vetor? Cara, se eu tirar um vetor, por exemplo, esse segundo cara aqui, ficar só com o vetor 1, 0, 0. Estou aqui com essa base epsilon, mas isso daqui não vai gerar o nosso plano π, porque isso aqui só define uma direção pra gente. Para gerar o plano π, a gente tem que ter pelo menos duas direções. Então, olha só, nesse caso aqui, o que vai ser o número máximo de elementos que formam o conjunto LI do espaço? Vai ser igual a esse cara aqui, o número de elementos desse conjunto, que é 2. Logo, a dimensão do plano π vai ser igual a 2. Mas é engraçado, né, que a dimensão deu exatamente o número de elementos da base. E, cara, você pode dizer isso também. Dimensão vai ser igual ao número de elementos da nossa base, tá bom? Agora que a gente já viu base e dimensão, vamos ver outro conceito, que é o conceito de conjunto gerador, que pode complicar um pouquinho às vezes para vocês. Olha só. O que é o conjunto gerador? Gente, é muito simples. O conjunto gerador, como o nome diz, ele gera o espaço e, diferente da base, ele pode ser linearmente independente ou linearmente dependente, beleza? Para a base, a gente não pode ter essa opção aqui. A base, ela gera o espaço e é LI. Mas para o conjunto gerador, tanto faz se é LI ou LD. Então, vamos lá. No nosso plano π, a base beta é um conjunto gerador do plano π.
assim como aquela base alfa que a gente viu, beleza? E esse conjunto gama aqui também é gerador de π, mas só que gama, lembra lá que não é base, beleza? É um conjunto gerador porque ele é LD, tá? E se a gente pega aquele conjunto epsilon, ele não é gerador do plano π, porque como a gente viu, ele não gera o nosso plano π. Ele só dá pra gente uma direçãozinha, tá bom? Então, para finalizar agora, vamos dar uma olhada em algumas observações importantes para vocês. A gente também pode ter esses conceitos de base e dimensão associados a polinômios e matrizes, tá? Como é que vai ficar a definição? Cara, vai ser a mesma. A base é um conjunto ordenado de vetores, matrizes ou polinômios que é LI e gera todo o nosso espaço que a gente está trabalhando. Por isso que antes eu falei que era um conjunto ordenado de elementos. Podem ser vetores, matrizes ou polinômios. Mesma coisa para dimensão. Dimensão é o número de vetores, matrizes ou polinômios que está na nossa base. Depende do espaço que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com vetores, matrizes ou polinômios. Beleza? Tá bom. Outra coisa que a gente tem, ó, é base canônica. Base canônica é a base mais simples que você consegue pensar. Olha só, essa base aqui para o R2 é uma base canônica, assim como essa base aqui para o R3. Repara que a gente só tem 1 e 0 e elementos nas direções dos eixos, beleza? Esses aqui são bases canônicas do R2 e do R3. Tá bom. E, por último, a gente não consegue ter um espaço de dimensão maior do que o próprio espaço em que os elementos estão contidos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando no R3, se eu estou dentro do R3, que é um espaço de dimensão igual a 3, eu não consigo gerar um espaço de dimensão maior do que 3, beleza? E é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!